Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa. Hoje, em horário especial, Record Entrevista, nós vamos falar com o empresário Jabs Emerix. Ele que é CEO do grupo J.A. Medeiros. E se você quer saber sobre vendas, empreendedorismo, olha, não saia daí, porque a partir de agora tem muitas dicas especiais. Muito boa tarde, Jabs. Boa tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela recepção. Um prazer estar aqui. Nós vamos poder compartilhar um pouquinho do que é o nosso grupo, da nossa história, falar um pouco de empreendedorismo e principalmente de vendas, né? Que é um empresário que não sabe vender, a empresa não sobrevive, né? É, vendas à base de tudo. E ele vai falar de como ele começou. Primeiro, quem é você? Como foi o seu início de estudante de medicina a empresário de sucesso? Conta um pouquinho do início aí da sua vida. Primeiro eu falo que eu sou filho de Deus, sou cristão, nasci no meio de uma tribo de índio, que meu pai e minha mãe na época eram missionários de igreja. Então, eu tenho muito essa essência do cristianismo e sempre quis trazer essa parte da solidariedade que o cristianismo ensina, né? Então, eu vi através da medicina uma oportunidade de poder estar ajudando mesmo a população, as pessoas, e foi por isso que eu tendi a fazer a medicina, né? Mas depois não significou que isso era o meu propósito, né? Eu fui entender lá na frente que o meu propósito era muito maior. Bom, mas você começou essa faculdade em 3 países, é uma história bem curiosa, né? Eu iniciei a faculdade aqui no Brasil por problemas financeiros, não consegui acabar e depois de um tempo eu transferi ela para a Argentina. E depois eu transfiro para a Argentina, fui para o Paraguai porque teve um problema de inflação da Argentina também, já não estava tão barato estudar na Argentina. E foi quando eu transferi para a Cidade del Este e morei em Foz do Iguaçu. Só que como eu sempre tive que me virar na minha vida para correr atrás e conseguir os meus sonhos, eu sempre estava me inventando e buscando oportunidade, né? Então é uma frase que eu sempre falo e costumo falar na minha vida. Quantos carros vermelhos você viu hoje? Olha, não me lembro. E se eu te desse R$1.000 a cada carro vermelho? Olha, com certeza eu iria contar todos os carros vermelhos que passassem pela rua, né? Ou que até estivessem estacionados, eu iria lá gravar, mostrar para você, para ganhar R$1.000 cada carro, é lógico. Exatamente, e assim são as oportunidades da vida, e eu costumo dizer isso. Então, se você sai atento às oportunidades que estão acontecendo no seu dia a dia, você consegue performar, alcançar novos resultados. E na minha vida sempre foi isso, eu sempre fui me inventando, me reinventando. Tem uma história engraçada que eu gosto, engraçada não, que ela é interessante, que eu gosto de contar, que quando eu estava fazendo faculdade de medicina no Paraguai, eu vi que tinha uma prova que era de cálculo. E eu tinha certeza que ninguém ia lembrar de levar a calculadora, porque precisava da calculadora para fazer a prova. Não tinha como você fazer essa prova sem a calculadora do lado. Sem a calculadora. Só que todo mundo esquece. Todo mundo esquece. E isso pode ser uma história simples, mas é uma história que ela dá o exemplo da frase que eu acabei de falar. Então eu vi ali nisso uma oportunidade. Então eu era estudante, quem já foi estudante sabe que a vida de estudante não é fácil, né? Sim. Então o dinheiro é regulado ali, você não tem dinheiro muito para esbanjar, então eu tinha o dinheiro ali para acabar de passar o mês mesmo. E quando aconteceu essa prova, eu peguei todo o meu dinheiro que eu tinha guardado, fui lá, comprei tudo de calculadora. Nossa. E eu lembro que eu paguei R$2 na calculadora, chegou lá na faculdade, eu vendi tudo por R$50. Então, 50? E se eu tivesse mais calculadora, eu tinha vendido mais. Quer dizer, você multiplicou quantas vezes esse dinheiro? Você tem uma noção? Se eu paguei 2, foi bastante vezes. Bastante vezes. Ou seja, aí você multiplicou esse dinheiro e você investiu depois ou você foi passando? Você lembra o que você fez? E aí foi quando eu comecei a entender necessidades dentro da própria faculdade. Ah, sim. Foi quando eu comecei a criar minha empresa hoje, que é meu core principal, que é a distribuidora de medicamento e material hospitalar. E eu comecei a vender kits para os calouros, que eu vi que tinha necessidade dos calouros que estavam vindo. Com esse dinheiro das calculadoras? Com esse dinheiro da calculadora. Então eu iniciei a minha distribuidora ali dentro dessa necessidade do próprio lugar que eu vivia, da própria faculdade ali, né?
E a minha vida, eu falo que o Jabs empreendedor, empresário, ele se iniciou mesmo, foi logo após a pandemia, né? Sim, e aí, por exemplo, você ficou na faculdade, tudo, mas depois, quando veio a pandemia, você já tinha parado a faculdade, estava empreendendo, e aí o que aconteceu com o empréstimo que você fez? Na verdade, eu não parei a faculdade até a pandemia. Você parou depois? Eu parei depois, porque como eu tive que me dedicar muito mais à vida de empresário, de empreendedor, foi quando eu tive que parar esse período da minha vida, que foi bom, porque eu me tornei um pouco mais técnico na área da saúde, né? Porque traz essa bagagem. E eu analisando sempre as oportunidades, e isso que eu acho interessante também, que o empresário precisa ter, essa visão das oportunidades, não limitar somente aonde que ele vive, na cidade que ele vive, mas estar atento às oportunidades mais amplas, né? Às vezes até no próprio país ou outros países. E eu fiquei atento ao que estava acontecendo em outros países, né? Sim. Que foi a pandemia. E foi quando eu fiz uma leitura de mercado e fiz uma aposta que a pandemia chegaria no Brasil. Na época a gente estava vendo na Itália, né? Começou na China e pegou os países europeus. E a gente falava assim, tá do outro lado do mundo. Era assim que a gente pensava, Exatamente. Né? E eu lembro disso que era dezembro de 2019. E foi quando eu já acreditei que a pandemia, com muito estudo de dados, números, vendo curva de contaminação, como funcionava nos países que estavam começando ter a contaminação. Então eu pego 100 mil reais a juros com um amigo e aí eu compro 1 milhão de máscaras. Quer dizer, esse amigo confiou bastante em você também, 100 mil reais. Foi um amigo que ajudou, virou minha vida, né? Foi minha virada de chave mental mesmo, que eu comecei a entender como funciona realmente o jogo do empresário. Bom, aí você comprou as máscaras, eram máscaras descartáveis, e quando começou a pandemia, essas empresas que fabricavam as máscaras não conseguiam suprir. Não conseguia suprir e eu já estava abastecido. E eu lembro que minha distribuidora, que eu falei que eu tinha começado, ainda estava no meu endereço domiciliar, nem endereço fiscal, comercial eu tinha ainda. Então foi quando, em março, a pandemia chegou no Brasil, eu recebi uma ligação de um hospital e falou, quantas máscaras você tem? Isso era segunda-feira, no final do dia. Eu tenho 1 milhão de máscaras. Aí ela falou assim, só que eu preciso que chegue aqui amanhã, 8 horas da manhã, só que era tipo uma super venda, assim, era muito grande o número, né? Sim. E eu falei, cara, como que eu vou fazer para chegar essas máscaras lá em Foz do Iguaçu, era em Guarulhos, não dava tempo, e o obstáculo ele surgiu, né? Então, a gente na vida, a gente sempre tem obstáculos, e às vezes a gente acha que desanima, e a gente tem que vencer esses obstáculos. Então, eu venci esse obstáculo, fui lá no aeroporto, fretei um jato, Nossa. ranquei os bancos do jato e levei a máscara e fiz o negócio acontecer. Agora, para as pessoas se surpreenderem, 100 mil reais a juros que você pegou se transformou em quanto? 4 bilhões e meio. Gente, olha o lucro. Quer dizer, foi a oportunidade que você encontrou. Enquanto, eu até brinco, tem um livro que é do Thiago Nigro, né, do 0 a 1 milhão. O meu era do menos 100 a 4,5. E assim, quando você pegou esse dinheiro emprestado, você chegou a pensar negativamente ou não? Você sabia que ia dar certo? Eu acho que, principalmente o empresário, ele tem que estar preparado para correr risco, né? Claro que você tem avaliação de risco controlado. Mas se você que quer entrar nesse ramo, que ainda é CLT, está pensando, esteja preparado para correr risco. A vida do empresário é correr risco o tempo todo, né? Então, claro que você começa a medir esses riscos, tentar diminuir esses riscos, mas se você não quer crescer, não adianta, você precisa correr risco. E esse risco que você correu foi de, às vezes, não ter para pagar esse empréstimo que você tinha feito. Exatamente. Não significa também que eu nunca tinha pensado em não honrar, né? Então, quando você assume um compromisso, você precisa também honrar. Que muitas vezes, às vezes as pessoas assumem certo compromisso e na hora de honrar não tem a capacidade de cumprir. E assim, para quem vai começar hoje, o que você acha? Qual um dos melhores segmentos hoje para se investir? Eu acho que todo segmento que está relacionado à necessidade, né? Em nosso segmento, por exemplo, é a saúde, né? Saúde é necessidade, alimento é necessidade. Então, eu acho que esses setores que o ser humano precisa para viver, principalmente para viver,
são setores bem interessantes que pode vir crise, pode vir o que for, eles estão bem quentes. E primeiro precisa aprender a vender, né? Então eu falo isso bastante. Empresário que não aprendeu a vender, que não é o principal vendedor da tua empresa, ele não sobrevive. Ou seja, ele é o primeiro vendedor. Primeiro e o principal, né? Principalmente quando a gente fala de serviço e da área da saúde, dentista, médicos, eles acham que só ter um diploma, uma pós-graduação numa universidade renomada, se você não está preparado para o mercado, você tem que também estudar vendas. E tem um mito, né, que falam, vendas é dom. Não, é mentira. Vendas é estudo, é prática, ter processos. Então, venda não é mito. Se você quer ser um bom vendedor, só basta você se dedicar. E acreditar no seu produto, porque quando você acredita, você é o primeiro a comprar o seu produto para depois repassá-lo. Então, e olha que interessante que você acabou de falar. Se o próprio dono da empresa não se vende, ele não acredita nele mesmo. Sim. O que hoje o grupo, a sua empresa, faz e traz para os seus clientes? Hoje o nosso grupo ele é verticalizado em várias soluções para a saúde, né? Então a gente procurou trazer tudo aquilo que a gente gastava muito fora, botamos dentro do grupo. Mas nosso core principal hoje é a distribuição de medicamento e material hospitalar. Nós temos também a distribuição da linha da estética da CIMED, no Noroeste Paulista nós somos exclusivos. Temos corretora de seguro, que é só soluções para a saúde. Temos clínica, temos uma empresa de órtese, prótese e material especial de cirurgia de crânio, coluna, cabeça e pescoço. Então a gente tem vários negócios relacionados a soluções para a saúde hoje. Por causa da minha bagagem da medicina, eu me especializei nisso, né? Então é por isso que eu falei no outro bloco que essa parte técnica me ajudou bastante empresarialmente, mas não significa que eu não tive que aprender a técnica de ser empresário. Porque empresário você precisa ter técnica, você precisa ter conhecimento. E não é só de um setor, são vários. O empresário ele tem que saber de tudo um pouco, ele tem que saber de compra, tem que saber de logística, tem que saber de fiscal, tem que saber de fluxo de caixa. E como foi tudo muito rápido, né, essa nossa virada de chave, eu tive que aprender com carro de Fórmula 1, trocando pneu ali. Então a gente acaba fazendo umas coisas erradas, caminhando, escolhendo caminhos errados, que a gente acaba até perdendo dinheiro na época, se arrependendo às vezes, né? Mas foi bom que a gente aprendeu muito. Eu costumo falar até uma brincadeira, eu tenho 80 anos vivido em 34. Olha porque a pandemia, ela projetou esse crescimento rápido do nosso grupo. Hoje a gente está com empresas bem sólidas, equipe bem formada. Então eu acho que é uma outra coisa também que a gente acaba aprendendo na vida empresarial, é lidar com pessoas, né? Uhum. E sem pessoas e sem uma boa equipe, a gente não chega a lugar nenhum. E hoje você atende qual região? Toda a região aqui de São José do Rio Preto? Na verdade, a gente atende todo o Brasil. Todo o Brasil. Somos muito fortes aqui no Noroeste Paulista. É o nosso principal, a gente costuma falar que é o nosso 80-20. É o Noroeste Paulista. Atendemos hospitais particulares, a maioria. O público a gente já saiu bastante agora, mas nosso foco é Unimed, Redditor, essas grandes empresas. Bom, e assim, você como empresário hoje, como você vê a inteligência artificial, a IA, os robôs? Claro que o ser humano nunca vai ser substituído por eles, porque principalmente na venda, você precisa ter o contato direto com o seu cliente. Mas como você vê eles? Como uma ajuda benéfica ou não? A inteligência artificial ela veio para ajudar, né? Você falou que ele não veio para substituir, mas ele pode atrapalhar quem não quiser se atualizar. Então, o meu conselho é que se atualizem, estudem também sobre inteligência artificial, porque são ferramentas hoje que vai fazer diferença para dar uma ajuda e assessoria para qualquer setor, para qualquer área, para qualquer empresário, para qualquer pessoa que quer aprender a ser empresário. Só que uma coisa que lá no nosso grupo a gente colocou como principal objetivo é que as vendas elas vai andar na contramão. Uhum. Porque eu acho que como a gente está vivendo essa era muito rápido da tecnologia, dos robôs, da IA, a relação humana ela está cada vez mais carente. Está complicado, né? E hoje as pessoas cada vez mais querem comprar de pessoas.
né? Então, a mesma coisa, você vai numa loja, se você não confiou naquela pessoa ali, imagina você for lá na clínica, se você não confiou na Sim. doutora, você vai deixar ela fazer um procedimento no seu rosto? De forma alguma. Então, você tem que ter aquela confiança e, é claro, como você disse, o empresário tem que ficar sempre de olho no mercado e saber como proceder também com essas tecnologias novas que estão chegando cada vez mais. Mas ela tem que ser aliada. Se ela deixar de ser aliada... Exatamente. E a vendas é isso, é você ter relação próxima. E eu costumo falar com os vendedores, seja interessante para depois ser interesseiro, né? Porque às vezes a pessoa já quer, principalmente vendedor novo. Fechar na hora. Vendedor novo fica muito ansioso, emocionado, já quer, eu quero fechar, eu quero fechar. Fala, calma, respira, se mostre interessante para ela. Depois você vai ser interesseiro. Preocupe com ela, entenda o cenário dela, o que ela está passando, qual que é a necessidade dela. Seja a solução para o problema, não seja ao interesseiro de cara. Então, eu acho que a IA ela vai ajudar muito também para dar esse suporte para o vendedor. Mais empresas tenham os vendedores humanizados, do começo ao fim. Não tem jeito, tem que ter, E outra coisa também que eu vejo hoje, até o próprio marketing, né? O marketing hoje, se você pegar aí as grandes empresas, aí a gente trouxe o João Adib aqui em Rio Preto e o Ricardo Eletro, os dois mesmos são referência disso, eles são cara do negócio. Hoje o João Adib é maior que a CIMED, o Ricardo Eletro, até o nome da empresa era Ricardo Eletro. Ricardo, isso. Então, as pessoas, donos de empresa, é outro conselho que eu deixo. Se posicionem, mostrem a cara, não se esconda. As pessoas querem saber qual CPF está atrás do CNPJ. Sim. Então, eu acho que a gente está vivendo tudo isso na IA, mas ao mesmo tempo nós estamos vivendo de outras formas as relações humanas cada vez mais carentes e necessitadas de seres humanos. E o Ricardo ele foi um dos pioneiros a colocar realmente o nome e o rosto na propaganda das empresas dele, né? E você trouxe, inclusive, os dois para cá, juntamente com a sua empresa, para palestrar, para levar esses conhecimentos. E você também leva o seu conhecimento e toda essa trajetória em palestras. Qual a importância do empresário estar lá? Eu acho que o empresário ele tem que estar aprendendo o tempo todo, né? Empresário que acha que sabe tudo, ele já está ficando para trás, né? E uma coisa que eu sempre coloquei na minha vida é estar perto de pessoas que já chegaram nos objetivos que eu quero alcançar ou que já passaram essas metas, né? E contra resultados não existem argumentos. Sim, com certeza. Então eu vejo o resultado desses caras e eu quero estar perto, entender como que eles fizeram para chegar lá, o que eles passaram, quais foram as dificuldades, qual que foram os erros, qual que foram os acertos. Então, é isso que a gente está fomentando aqui no Noroeste Paulista. Eu não falo nem Rio Preto, que a gente acaba atingindo o Noroeste Paulista, trazendo esses grandes nomes, né, para Rio Preto. Então, o que eu procuro é trazer e fomentar isso mesmo, para que os empresários entendam que essas pessoas, elas já alcançaram, eu quero aprender com ele, entendeu? Então, eu acho que essa parte de palestra, de curso, a gente está trazendo mais para isso mesmo. Para a gente finalizar, o mercado atual, o cenário atual para o empresário. A gente sabe de guerras, taxações, tudo que está do outro lado do mundo, claro que um dia chega aqui para a gente no Brasil. Como o empresário deve se comportar hoje com o mercado oscilante da maneira que a gente vê? Toda crise tem oportunidade, né? Então, se o empresário ficar focando só no problema, provavelmente a empresa não vai sobreviver. Então, eu acho que é isso, buscar oportunidade na crise. Infelizmente, existem algumas decisões no nosso país que não dependem da gente. E ser empresário hoje no Brasil já não é fácil, principalmente pela carga tributária e por outros fatores que a política acaba influenciando, sim. Né? Principalmente agora que a gente está com essa guerra aí entre Estados Unidos e o Brasil, aí, não sei onde que vai parar. Mas o empresário ele não pode focar nisso, ele tem que focar na solução, né? Então, entenda o que está passando, tenta buscar soluções dentro do seu negócio, olhe a crise para apresentar soluções para isso. E a última pergunta que eu gostaria de fazer, a faculdade de medicina vai terminar ou não? Vou perguntar para minha esposa se eu posso. Se ela deixar? Se ela deixar, eu vou. Bom, eu gostaria que você deixasse para as pessoas suas redes sociais, para quem quer saber um pouco mais da sua carreira, para quem assistiu, quer empreender, entrar em contato contigo. Deixar nosso Instagram aí, @JabsEmerick, nosso TikTok também.
A gente sempre fala lá em sites sobre tudo isso que a gente acabou de falar, sobre vendas, sobre empreendedorismo. E nós vamos fazer outro evento também, então se você quiser ficar por dentro do próximo evento, segue lá que vai ter mais informações. Muito obrigada pela sua participação, pelos conselhos. Eu tenho certeza que você que acompanhou tirou várias dúvidas e, é claro, quer empreender? Acha a oportunidade. É isso aí. Toda crise tem uma oportunidade, tem uma solução. Muito obrigada e mais sucesso para você. Obrigado a vocês, até a próxima. Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Você que acompanhou o nosso programa pode também rever tudo pelo nosso r7.com. Fiquem com Deus, um super beijo. Você segue agora com a nossa programação com as principais notícias. Um super beijo e até o próximo Record Entrevista. Tchau!